Graça e paz, irmãos e amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Constante TV, que é uma bênção para você. E eu tenho certeza, se você acompanha a grade da nossa programação, você deve estar dizendo é verdade. Amém. Eu concordo. Se você ainda não conhece a Constante TV, eu quero convidá-lo a entrar no nosso canal, inscrever-se, ativar o sino, para que todas as novas programações você receba as notificações. Convido você a curtir. Deus abençoou, sua vida foi edificada, você cresceu, você aprendeu, você foi esclarecido, então curta, compartilhe também. E lembre-se, o seu comentário para nós é fundamental. No programa Aroma de Vida, nós fazemos exposição bíblica da Palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e absolutamente suficiente. Tudo quanto precisamos para conhecer a Deus, andar em sua presença, adorá-lo e servi-lo, nós temos em sua santa palavra. Por isso, a Igreja Cristã, herdeira do protestantismo, ela fundamenta-se tão somente no sólido alicerce das Escrituras Sagradas. Não reconhecemos qualquer outra fonte de autoridade, qualquer outro fundamento. Não, a Bíblia e somente a Bíblia, porque cremos que ela sim e somente ela, a palavra de Deus. No programa de hoje, nós prosseguiremos fazendo exposição da carta de Tiago. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, o justo, que tinha joelhos de camelo devido às suas longas horas, seus joelhos calejados, um homem de Deus, um homem de oração. Deus nos deu, através dele, deste irmão do Senhor Jesus, que cresceu com ele, que provavelmente trabalhou com ele na carpintaria. A Bíblia diz que eles não acreditavam em Jesus durante o seu ministério, mas depois o Senhor ressurreto lhe aparece e provavelmente ali ele teve o seu encontro. Ele confessou que era servo de Deus, mas também agora servo de Jesus Cristo. Ele não era um teólogo de gabinete, de biblioteca. Era um homem de Deus. Deus nos deu esta preciosa carta com tantos ensinamentos profundos e práticos, extremamente práticos e relevantes, através de um homem que tinha uma vida piedosa, um homem que morreu martirizado, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo e viveu de acordo com sua vontade. Então, Deus nos deu a sua palavra pela instrumentalidade deste servo, que foi um instrumento tão extraordinário nas mãos de Deus. Hoje, nós veremos no capítulo 1, versículos de número 16 e 17. Diz assim, portanto, Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago, ele, no capítulo 1, verso 2, ele começa, meus irmãos, e ele trata, exorta, ensina. Agora, verso 16, ele repete, meus amados irmãos, embora ele ocupasse como pastor, presbítero, elevada posição de liderança na igreja de Jerusalém, Atos 15 deixa claro o prestígio e a posição que ele ocupava na igreja de Jerusalém por ocasião daquela demanda da contenda doutrinária em que Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém para expor aquele atrito, aquela divergência. Vemos que a última palavra foi a palavra de Tiago, uma palavra sábia, a palavra de um homem de Deus, de um pastor pacificador,
de um pastor fiel às Escrituras Sagradas, mas ele aborda os cristãos judeus convertidos a Jesus Cristo, espalhados pelo mundo de então. Ele se dirige a ele: irmãos, e agora, amados irmãos, não há vaidade e orgulho, não há hierarquia, temos papéis diferentes, mas jamais o fato de ser pastor, presbítero ou apóstolo dava a algum deles, ou hoje, a algum de nós, uma autoridade que possa ser abusada. Não, não há essa ideia de clero e de laicos, a ideia de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, do Pai amado, somos uma família, somos irmãos, amados irmãos. Como é gostoso ouvir e ler esse tom pastoral, este tom afetuoso, esta abordagem carinhosa. Tanta gente erra na forma de abordar as pessoas, acham que com autoridade, mas na verdade fazem com certo ímpeto, como quem, na posição de chefe, se acha no direito de dar ordens. Tiago, ele é ousado, ele é ungido, ele é revestido, mas seu coração é humilde e nós podemos aprender isso com ele. Tiago, ele então está se dirigindo aos cristãos, meus amados irmãos. E este texto, Tiago capítulo 1, verso 16 e 17, ele faz como que uma transição. Tiago está abordando o tema da provação e o tema da tentação. Teste, peirasmos, significa teste, submeter a teste. Quando os tradutores percebem que é Deus quem está submetendo a teste, traduzem peirasmos por prova ou provação. Quando percebem que não é Deus quem está submetendo a teste, mas é o maligno, ou são os homens, ou, como veremos, o próprio coração pecaminoso do homem, então traduzem peirasmos por tentação. Ora, Tiago deixou claro que nós deveríamos nos alegrar e considerar motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, peirasmos. A fé, quando somos testados, é submetida a teste. A nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa obediência é submetida a teste pelo Senhor nosso Deus. Tiago também diz que o homem que suporta com perseverança peirasmos, a provação, ele é feliz, porque depois de aprovado no teste divino, ele receberá a coroa da vida prometida pelo Senhor. No entanto, logo na sequência, ele deixa claro o seguinte: quando tentado, novamente peirasmos, agora traduzido como tentado. Quando tentado, quando sua fidelidade, sua lealdade, sua obediência, sua fé estiverem sendo submetidos a testes para que você peque, desobedeça, seja desleal, seja infiel e desonre a Deus, então Deus não é o tentador. Não. Tiago diz, quando tentado, ninguém jamais, em hipótese alguma, deve dizer sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é absolutamente santo e ele não tenta ninguém. Deus não faz isso. Pensemos no seguinte: não seria uma incoerência de vida o fato de que Deus, ele ordena, ele exige nossa obediência, nossa fidelidade, nossa lealdade? Paulo diz que quando pecamos, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus, nós desonramos a Deus com essa transgressão. Ora, se Deus deseja um povo submisso e obediente, se Ele ordena que sejamos fiéis e obedientes, promete bênçãos maravilhosos para os que o obedecerem, honrando-o
com sua obediência, não faria sentido ele testá-los para que eles desobedeçam, para que eles caiam. Portanto, Deus não tenta ninguém. Assim diz Tiago, quando tentado, quando você estiver sendo submetido a teste, com o propósito e o alvo da desobediência, da infidelidade, da deslealdade, do pecado e da transgressão, para a desonra do Senhor e mau testemunho, para que outros tropecem, quando isso estiver acontecendo, nem sequer pense, quanto menos diga, é Deus. Não, não é Deus. Deus não faz isso. Tiago deixa claro. Mas por que ele faz esse tipo de exortação? Porque o ser humano gosta de transferir a culpa, ele gosta de dividir a culpa, ele quer sócios para a culpa. Quando ele desobedece porque fraquejou, porque não jejuou, porque não orou, porque não vive uma vida cheia do Espírito, porque não anda pelo Espírito de Deus, então ele, diante do teste para o pecado, ele cai. E o ser humano gosta de culpar os outros pelos seus fracassos e responsabilizá-los. Ah, é Deus. Portanto, se ele está me tentando, se ele está agindo assim, eu não sou culpado. Afinal de contas, quem é que consegue enfrentar Deus num teste e vencê-lo? Ninguém. Tiago diz, pare com isso. Não pense e não diga. Tiago, então, na sequência, como nós já vimos, ele fala do tentador. A Bíblia diz que Satanás é tentador, que os homens caídos e pecaminosos, a sociedade, o mundo, são tentadores, submetem o povo de Deus a testes para vê-los cair e pecar. Mas Tiago aborda o coração humano. Tiago deixa claro que o ser humano, o tentador interior, que é o pior dos tentadores, pior do que o diabo, pior do que os homens, é o nosso coração tentador. E Tiago deixa claro uma coisa: cada um é tentado, sabe quando? Quando seus desejos pecaminosos, oriundos do seu coração caído, fazem o que o pescador faz. O pescador, ele coloca uma suculenta isca no anzol. Aquela isca seduz o peixe e o atrai, como que o arrasta, e o peixe vai, e ele morde, e ele é fisgado. Tiago está dizendo que cada um é tentado quando os desejos pecaminosos do seu próprio coração atrai e seduz. Aí ele muda a metáfora. E agora ele fala dos desejos pecaminosos do nosso coração caído e tentador, comparando-o a uma prostituta que seduz e que relaciona-se e que concebe e que engravida e que dá à luz. Agora os desejos pecaminosos, como uma mulher adúltera, como uma mulher de programa, com o nosso consentimento, não é? Com o nosso aceite, com a nossa conivência e aceitação e concorde, aí o desejo com a nossa vontade pactuando concebe. É quando a queda já se dá no coração e há uma gestação e o desejo dá à luz ao pecado. O pecado nasce. E quem é a mãe do pecado? Os desejos pecaminosos do nosso coração. E quem é o pai? Somos nós. Nós somos os pais do pecado. E o pecado consumado, praticado, concretizado, gera morte. Então, os desejos geram o pecado. O pecado gera a morte. Morte da alegria com Deus, morte da comunhão com Deus, morte da plenitude do Espírito Santo, morte que implica a perda da comunhão, da alegria, do revestimento de poder, de uma vida plena do Espírito Santo. Davi conta que, em virtude
de ter pecado e não ter se arrependido e confessado, a mão de Deus sobre ele pesou. E a alegria no Senhor que ele tinha, e ele louvava a Deus, aquilo secou e houve uma verdadeira sequidão, um verdadeiro deserto de tristeza no seu coração. Então, Tiago, ele é contundente. Quando tentado, não diga que foi Deus, foi o seu próprio coração, os desejos pecaminosos do seu coração que seduziram você e atraíram você. E você concordou, consentiu, assim como um homem consente em ter uma relação com uma mulher adúltera, imoral ou uma mulher de programas. E o que acontece? Uma concepção. O que acontece? Dá à luz. E o pai somos nós, os desejos pecaminosos a mãe. O pecado nasce. E quando o pecado nasce e ele se concretiza, ele mata. O salário do pecado é a morte. Por isso, Tiago vai dizer: meus amados irmãos, não vos enganeis. Por quê? Porque eles estavam se enganando, atribuindo a Deus a tentação, querendo culpar a Deus pelos seus fracassos, pelas suas deslealdades, pelas suas infidelidades e pelas suas desobediências. Eles estavam sendo enganados. E Tiago diz: meus amados irmãos, não vos enganeis. Satanás é chamado na Bíblia de enganador. Os homens são enganadores. Mas o nosso coração pecaminoso não é só uma fonte de desejos pecaminosos, ele também é enganador. E o pior engano não é o engano que Satanás faz, não é o engano que os homens nos fazem. É quando somos enganados pelo nosso próprio coração pecaminoso. O auto-engano é o pior de todos os enganos. É o pior deles, é terrível. E nós sabemos que ninguém engana com a verdade, com a transparência, com a integridade, com a honestidade. Você engana com a mentira, você engana com a falsidade, você engana com a hipocrisia. Então Tiago está dizendo: não enganem-se a si mesmos, não sejam hipócritas com vocês mesmos, parem de mentir para vocês. Quando pecamos, nós somos os responsáveis, porque na hora que os desejos pecaminosos brotaram do nosso coração, aquele era o momento de repreender, de rejeitar, de resistir, de ajoelhar, de clamar a Deus, de jejuar. Mas não, os desejos pecaminosos brotam, nos seduzem, nos atraem, nós nos relacionamos com eles, agasalhando no coração, confabulando no coração. Há uma concepção, dá à luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. A culpa é nossa. Por mais que o mundo nos tente, por mais que Satanás nos tente, quem cai sou eu, quem cai é você. Por isso, Tiago diz, é atraído e seduzido por seu próprio desejo, seu próprio. É o meu próprio desejo. Então, eu sou o responsável. Eu não posso dizer, foi o diabo. De fato, ele faz isso. Ele é ardil, ele é sagaz, ele é estratégico. Existem as astutas ciladas. A Bíblia nos diz da astúcia do diabo para nos tentar e fazer cair. Mas quem cai somos nós. Os homens, as pessoas, também contra Deus, avessos a Deus, fazem tudo, nos tentam para pecar. Pressão total. Mas o passo é nosso. O diabo, os homens podem até nos levar à beira do precipício, mas o passo final é nosso. A decisão é nossa. Então, deixemos de culpar os outros e digamos, eu sou o responsável pela queda, pelo meu fracasso. Se sou desleal para com Deus, eu sou o culpado. Se tenho sido infiel para com Deus, eu sou o culpado. Se eu
tenho desonrado a Deus, transgredindo seus mandamentos para saciar os desejos pecaminosos do meu coração, eu sou o responsável. Por isso Tiago diz, meus amados irmãos, não vos enganeis, é uma ordem, parem de mentir. Não é Deus o responsável, são vocês mesmos. Então, Tiago prossegue e ele agora vai nos ensinar que as provações que devemos considerar motivo de grande alegria e quem as suporta com perseverança depois de aprovado, diz o texto sagrado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu, sabe para quem? Para aqueles que o amam. Quem o ama suporta com perseverança as provações e as considera motivo de grande alegria. Então, Tiago agora está nos ensinando que ao invés de murmurar contra Deus, nos revoltarmos contra Deus, praguejarmos, culparmos a Deus, nós temos que mudar de atitude. Eu não gosto de sofrer, eu não gosto de passar por problemas, enfrentar tribulações. Elas nos ferem, elas nos fazem sofrer. São períodos terríveis. Nenhum de nós gosta, claro que não. Mas quando Deus nos prova, quando Ele permite a provação, quando as tribulações submetem a nossa fé a teste, Deus quer produzir em nós perseverança. Deus quer nos aperfeiçoar, nos amadurecer, nos fazer crescer e nos tornar mais fiéis a Ele. Então nós temos que receber as provações com gratidão a Deus no coração. E agora Tiago vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Dádiva, dom. São palavras diferentes no texto grego e em português, mas significam a mesma coisa. São presentes, são bênçãos. Então, toda boa dádiva, toda dádiva que é boa, porque tudo quanto Deus nos dá é bom, inclusive quando Ele nos prova, quando as tribulações testam a nossa fé. É uma boa dádiva e todo dom perfeito, o dom, a dádiva, o presente é perfeito, porque Deus é perfeito e Ele só dá o que é perfeito. Por isso a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tiago, ele prossegue dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Procede de onde? Qual é a fonte de toda boa dádiva? Qual é a fonte, a procedência de todo dom perfeito? Vem do alto, e ele diz, descendo do Pai das luzes. Então, a origem, a fonte, a procedência de toda boa dádiva e de todo dom perfeito é do alto. É por isso que Deus é chamado de Altíssimo. Vamos ler alguns versículos nos Salmos da Palavra de Deus, onde o Senhor tem este título e este nome. Vejamos, no Salmo de número 7, verso 17, está escrito, eu louvarei o Senhor segundo sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. No Salmo 47, verso 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Salmo 97, 9, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és extremamente exaltado acima de todos os deuses. O que temos mais na palavra de Deus sobre o Altíssimo? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Vejam que Nabucodonosor, um rei pagão, se refere a Deus como o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. O que mais a palavra de Deus nos diz? Vejam,
No livro do profeta Isaías está escrito: porque assim diz o alto. Quem é Deus? O alto, o altíssimo, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Portanto, Deus é o Altíssimo, Ele é o alto, e Ele habita num alto e santo lugar. Tiago está dizendo: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Altíssimo, da sua habitação, dos céus, descem de onde? Do Pai das luzes. O texto bíblico diz que Deus é o Pai das luzes. Lendo Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o sol para iluminar a terra, a lua, as estrelas, os luzeiros. Deus é o Pai no sentido de que Ele é o Criador de todos os astros que iluminam o universo. E, naquele tempo, eles conseguiam ver a Via Láctea, quem sabe até uma galáxia distante. Quantas luzes! Ele é o Pai das luzes. Deus é o Criador de todos os corpos celestes que emitem luz e iluminam o universo e ilumina a Terra. E Tiago agora vai em frente nos ensinando algo sobre Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais nele confiará. Então, conhecer a Deus é fundamental, porque isso fortalecerá a sua fé e consolará e confortará o teu coração. Tiago diz que Deus, o Pai das luzes, é Deus, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação. Os corpos celestes, o Sol, a Lua, mudam, movimentam-se, tudo está em movimento. É extraordinário. A Terra gira em torno de si, a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. O Sol não está parado, o Sol está se movimentando, está se deslocando. E todo o nosso sistema solar, os planetas do nosso sistema, estão se deslocando ao redor dele, dentro da nossa galáxia, Via Láctea. A galáxia está se movimentando, tudo se mexe, tudo se move, tudo, diz Tiago, muda, tudo muda, posição, intensidade da luz, dos corpos celestes, tudo muda, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é fugaz, as pessoas mudam. É normal, às vezes, em um aconselhamento pastoral, alguém dizer: casei com meu cônjuge, que era de um jeito, com o passar do tempo, tornou-se alguém diferente daquele ou daquela que eu conheci, e agora eu o desconheço ou a desconheço. Mudou, e mudou para pior. Tem gente que muda para melhor. Em Deus não há mudança. Tiago está ensinando acerca do atributo da imutabilidade de Deus. Tudo muda, tudo se movimenta, tudo se altera. O efeito corrosivo do tempo, nada escapa ao tempo. A degradação murcha. Deus não. O homem muda, tudo muda, Deus não muda. Deus não. Deus é perfeito. Se Deus mudasse, ele não seria Deus, porque não seria perfeito. Ele não pode melhorar. Se Deus pudesse melhorar, crescer, aperfeiçoar, fazer um upgrade em seu ser, em seus atributos, então ele não era perfeito, porque ele melhorou. Deus também não piora. Ele não perde perfeição. Ele não muda para pior, porque se mudasse, teria deixado de ser perfeito.
Jesus Cristo, Hebreus diz, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é eterno, ele é imutável. Tudo muda, tudo passa, sombra de variação, mudanças de locais, a sombra que os objetos e o sol está num lugar, quando ele está em outro lugar, gera sombras, e as pessoas observavam o movimento dos astros e as sombras provocadas, né? Um eclipse, por exemplo, mas Tiago diz, Deus não muda, Deus é imutável. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso saber que nossas vidas estão nas mãos daquele que não muda. Deus nunca nos decepcionará. Jamais. Jesus disse que os céus vão passar, a terra vai passar, mas a minha palavra nunca. Porque a palavra dele nunca, jamais passará. Porque a palavra dele tem as mesmas qualidades dele. Deus não muda, as suas palavras também não mudam. Deus é imutável. Podemos colocar nele, todo o nosso ser nele, confiar plena e totalmente nele. Nunca haverá decepção. Nunca Deus vai mudar. Nunca Deus vai se alterar. Ele permanecerá o mesmo. De eternidade a eternidade, só tu és Deus. Quanto mais conhecermos o Senhor, sua natureza perfeita e absoluta e seus atributos, mais confiaremos, mais o amaremos, mais o adoraremos e mais desejaremos servi-lo com fidelidade. Portanto, se você ainda não o conhece, por Jesus Cristo, seu Filho, que o revelou, você pode conhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador, sua única esperança. Se você o conhece, mas tem titubeado diante da tentação, tentando dividir com Deus a culpa dos seus fracassos, desobediências, deslealdades e infidelidades, pare com isso. Pare de se enganar. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Tudo vem dele. As provações procedem dele. E Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, isso é prova clara do justo juízo de Deus. Porque os juízos de Deus não são só condenatórios, mas eles também têm o plano e o propósito de nos aperfeiçoar. Eu oro para que Deus, o Senhor, imutável, ele te abençoe rica e abundantemente.